Outubro 1, lendo a história de Deus, Neemias 11a 13 e Salmos 126. Neemias 11. O repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. O restante do povo lançou sortes para que uma de cada 10 pessoas viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar nas suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Contudo, alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um na sua propriedade. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá, Adaías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, um dos sacerdotes de Pérez, Mazéias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, um dos descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens de destaque. Entre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joiede, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai. Ao todo, 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Rassenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Entre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor da casa de Deus, e os seus parentes que faziam o trabalho do templo. Ao todo, 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anze. Anze era filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os seus parentes, que eram chefes de famílias. Ao todo, 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os seus parentes, que eram homens de destaque. Ao todo, 128. O oficial superior deles era Jabdiel, filho de Gedolim. Entre os levitas, Semaías, filho de Hassub, neto de Azricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Puni, Sabetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabde, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus parentes. E Abda, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os seus parentes, que guardavam as portas, ao todo 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua propriedade da sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa. Estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos aos mandamentos do rei, que regulamentavam as suas atividades diárias. Pedaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns descendentes de Judá
foram habitar nos campos e nas aldeias de Kiriat Arba e nos seus povoados, em Dibom e nos seus povoados, em Jecabzeel e nos seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berzeba e nos seus povoados, em Ziclag, em Meconá e nos seus povoados, em En-Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nos seus povoados, em Laques e nos seus arredores, em Azeca e nos seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Migmas, Aia, Betel e nos seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, em Azor, Ramá e Gitaim, em Adide, Jeboim e Nebalate, em Lode e Ono e no Vale dos Artesões. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Neemias 12. A lista dos sacerdotes e dos levitas repatriados. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram a Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e os seus parentes nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual, com os seus parentes, estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Baquebuquias e Uni, os seus parentes, ficavam em frente deles durante as ministrações. Jesua foi o pai de Joiaquim. Joiaquim foi o pai de Eliasibe. Eliasibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os chefes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías. Da família de Jeremias, Ananias. Da família de Esdras, Mesulão. Da família de Amarias, Joanã. Da família de Maluque, Jonatas. Da família de Secanias, José. Da família de Arim, Adna. Da família de Meremote, Eucai. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Genitom, Mesulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Miniamim e de Moadias, Piutai. Da família de Bilga, Samua. Da família de Semaías, Jonatas. Da família de Joiaribe, Metenai. Da família de Gedaías, Uzi. Da família de Salai, Calai. Da família de Amoque, Eber. Da família de Ilquias, Asabias. Da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, bem como os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serabias, Jesua, filho de Cadmiel, e os seus parentes, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação do Muro de Jerusalém. Por ocasião da dedicação do Muro de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam a Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de címbalos, harpas e liras.
Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita, até a porta do esterco, seguido de Osaías e metade dos líderes de Judá: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e os seus parentes: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente pelos degraus da cidade de Davi, na subida para um muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até o muro largo, por sobre a porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta dos peixes, a torre de Ananael e a torre do Sem. Isto até a porta das ovelhas, a porta da guarda, paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fez, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com as suas trombetas, além de Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantaram sob a regência de Israías. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que haviam ao redor das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. De fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e com os levitas que ministravam no templo. Eles celebraram o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de Salomão, o seu filho, pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia regentes para os cantores e para os cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Neemias 13. As últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus, pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo
e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então, convoquei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Pus o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus parentes. Lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não te esqueças dos meus atos piedosos pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que, no sábado, traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Eu, porém, os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamento como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem este grande mal e são infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita.
eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um na sua própria função. Também organizei as provisões de lenha nas datas determinadas e a oferta dos primeiros frutos. Lembra-te de mim, com favor, ó meu Deus. Salmo 126. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estávamos sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.